Olá, alunos de Geometria B. Nós vamos agora para o nosso terceiro e último vídeo a respeito dos corpos redondos para falar sobre a esfera. Então, para definir o cilindro e o cone, nós utilizamos como partida, ponto inicial, uma circunferência, um círculo no caso. Aí para o cilindro nós utilizamos um segmento e para o cone um ponto. Agora, para definir a esfera, nós não vamos partir de uma circunferência, então ele tem um ponto inicial um pouco diferente. Para definir uma esfera, nós vamos ter um ponto inicial, que eu vou chamar aqui de O, então está aqui o meu O aqui no meio, e um raio. Esse raio é uma medida, vou chamar de R, é uma medida, então eu preciso de um ponto e um raio. E a gente define a esfera como sendo a união de todos os pontos que possuem distância menor ou igual ao raio do ponto O. Então, por exemplo, já deixei aqui indicado, eu tenho esse ponto A. Eu fiz esse segmento OA para mostrar que a distância entre O e A mede 5, a medida desse segmento é 5. Então, esse A faz parte da esfera. O meu raio, no caso aqui, é 5, tá? Eu fiz um raio igual a 5. Esse outro ponto B aqui também, a distância dele até o O é 3,28, então ele é um ponto da esfera. Então, se nós fizermos isso com todos os pontos que distam 5 ou menos do meu ponto O aqui, eles fazem parte da esfera. Okay? Peguei 5 como um número aleatório, tá? Um raio qualquer, uma medida qualquer. Para representar a esfera aqui no plano, veja que eu deixei indicado uma circunferência aqui, na verdade um círculo. Por que eu fiz isso? Porque se eu não deixasse essa circunferência aí, a gente ia ficar parecendo aqui que a gente está com uma circunferência, com um círculo aqui, não com uma esfera. Eu estou representando uma figura tridimensional no plano, então eu deixei indicado essa circunferência. Mas ela não faz parte da definição da esfera, diferente lá do cone e do cilindro. Tá? Para a definição da esfera, eu só preciso de um ponto e de uma medida, que eu vou chamar de raio. Ok, aqui a gente fala em seção. Então, o que é uma seção? Sempre uma seção a gente faz um plano cortando o nosso corpo, cortando o nosso sólido. Aqui eu já tenho a representação de uma dessas seções. Então, deixa eu colocar o plano para mostrar aqui. Esse círculo que eu fiz aqui é a interseção desse plano com a esfera. Então, ele é uma seção da esfera. E esse caso é um caso particular. O meu plano ele passa pelo centro, ele passa pelo ponto O. Nesse caso, esse círculo, que é a seção, a gente chama de círculo máximo. Por que círculo máximo? O raio dessa circunferência aqui é igual ao raio da esfera. É igual ao raio da esfera. Qualquer outra seção vai ter medida menor do que o raio da esfera. Então, eu vou fazer aqui outras seções e a gente vai ver que o raio vai ser sempre menor do que 5. Só vai ser 5, só vai ser a medida máxima quando o meu plano passa pelo centro da esfera. Então, agora eu passei um plano cortando aqui essa esfera, mas esse plano não passa pelo centro da esfera. Esse plano gerou aqui uma seção da esfera, que é uma circunferência, que é um círculo, E esse raio dessa circunferência, dessa seção, é menor do que o raio da esfera. Então, sempre que a seção não passa lá pelo centro da esfera, vai gerar aqui um círculo de raio menor do que o raio da esfera. Por que é menor? Aqui a gente tem um triângulo retângulo, e isso eu já vou mostrar também por que esse triângulo é retângulo, mas nós temos um triângulo retângulo onde a hipotenusa, O aqui, é o raio da esfera. E o raio dessa seção é menor, é um dos catetos desse triângulo retângulo, então é menor do que a hipotenusa. Então, o círculo máximo só acontece quando a seção passa aqui pelo centro da esfera. Nos outros casos, será um círculo menor. Então, falta a gente mostrar aqui, por que esse triângulo que eu desenhei aqui, pegando o centro das circunferências e pegando um ponto qualquer aqui da circunferência, por que esse triângulo aqui sempre vai ser um triângulo retângulo? Então, eu coloquei aqui uma representação de ponta cabeça do que eu tinha lá na nossa figura, tá? Aqui é o centro da esfera, aqui é o centro da seção. Aqui era o meu ponto A, um ponto aqui qualquer da seção. E eu quero mostrar que esse triângulo é retângulo. Quero mostrar que aqui a gente tem 90 graus. Bom, o que eu tenho aqui de O a A
é o raio da esfera. Esse ponto A aqui está na esfera. O' é o que a gente chama de D. A gente sempre vai chamar de D, a distância entre os centros da esfera e da seção. Aqui, O'A, eu vou chamar de R', ou então S, na bibliografia aparece S. Vou chamar aqui de R'. O'A, R'. Bom, para mostrar que aqui tem 90 graus, eu vou fazer o prolongamento desse segmento aqui. O'A, eu vou prolongar aqui, obtendo aqui a interseção com a circunferência, eu vou chamar aqui de ponto B. Então, fiz o prolongamento aqui desse segmento. Encontrei lá B. Se a gente pegar aqui OAB, essa medida aqui também é a medida do raio da esfera, porque toda essa circunferência aqui está na esfera, né? Está na superfície da esfera. Então, aqui eu tenho R também. Aqui eu tenho o raio da circunferência, aqui eu também tenho R'. Então, a gente construiu aqui um triângulo isósceles, R e R. Tem um triângulo isósceles. O ponto O' está exatamente no ponto médio da base. Aqui mede R', aqui mede R'. Então, aqui eu estou no centro da base. Então, essa medida aqui de O até O' é a altura desse triângulo. Ou seja, aqui a gente tem 90 graus, que era o que nós queríamos mostrar. Então, sempre que nós fizermos aqui OO' e fizermos outro segmento ligando a um ponto qualquer aqui dessa seção, vou chamar aqui de C, sempre a medida do ângulo de OO', é 90 graus. A gente mostrou aqui para A, mas avalei aqui para todos os pontos dessa circunferência. Então, voltando aqui para o GeoGebra, na nossa seção, eu deixei esse ponto aqui, que eu construí o plano, só para deslocar aqui esse plano para a gente ver as seções, né? As seções que aparecem aqui, ó. Sempre vai aparecer, do outro lado eu não consigo fazer, sempre vai aparecer aqui esse triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo vai nos ajudar aí nos cálculos. Então, a gente viu que eu tenho esse ângulo reto, aqui eu tenho R, a medida do raio da esfera, aqui O' é R' ou S, pode encontrar como S também, é o raio da seção, e aqui é a medida D. Sempre eu vou chamar a distância entre os centros de D. Então, R ao quadrado é igual a R' ao quadrado mais D ao quadrado. Isso para qualquer seção da esfera. Agora, sobre os elementos da esfera, qualquer reta que passe pelo centro da esfera pode ser chamado de eixo da esfera. Então, aqui eu fiz uma reta passando pelo centro. Essa reta vai ser chamada, então, de eixo da esfera. E a interseção dessa reta com a esfera vão ser os polos em relação a esse eixo. Eu tenho um P1 aqui, um P2 aqui, tenho dois polos. Em relação a esse eixo, eu vou construir os paralelos e os meridianos. Então, lembra lá da geometria, né? Paralelos e meridianos? O que seria um paralelo? Um paralelo é uma seção da esfera formada por um plano que seja perpendicular ao eixo. Então, vou passar aqui um plano perpendicular ao eixo e a seção que formou aqui é chamada de paralelo. Então, aqui eu tenho um paralelo da esfera. Em particular, quando esse plano passa pelo centro, então vou construir aqui um plano perpendicular a esse eixo, só que passando pelo centro. Essa seção que a gente construiu ali, fiz a interseção aqui, essa seção é chamada de equador. Então, eu tenho os paralelos, são seções formadas por planos perpendiculares ao eixo. Em particular, quando essa seção passa pelo centro da esfera, a gente chama essa seção de equador. Okay? E os meridianos? Os meridianos são seções formadas por planos que contenham o eixo. Então, aqui eu passei um plano que contém esse eixo. A interseção da esfera com esse plano gerou aqui uma circunferência que nós chamaremos de meridiano. Então, eu deixei esse ponto aqui, ó, visível, para eu mexer um pouquinho aqui, ó, para ir construindo os meridianos. Então, planos que contenham o eixo geram seções aqui chamadas de meridianos. Então, sintetizando aqui, tem um eixo que passa lá pelo centro, tem os polos, a interseção do eixo com a esfera, tenho aqui
um paralelo, que é uma seção formada por um plano que é perpendicular ao eixo. Tem o equador, que é uma seção formada por um plano que é perpendicular ao eixo, mas que passa pelo centro da esfera, o equador. E tenho aqui um meridiano, que é uma seção formada por um plano que contenha o eixo. Agora, um termo que aparece quando estamos trabalhando com a esfera é distância polar. O que é distância polar? Distância polar é a distância de um ponto de um paralelo até os polos. Até os polos. Então, eu tenho duas distâncias aqui para um ponto qualquer de um paralelo. Então, veja que eu trabalho com paralelo porque eu preciso saber quem é o eixo para falar de distância até os polos. Então, a gente trabalha aqui com os paralelos. Então, eu tenho um ponto qualquer aqui de um paralelo, aqui eu tenho os polos, eu vou falar de distância polar, é a distância de um ponto qualquer de um paralelo até os seus polos. Então, eu tenho duas distâncias aqui, de A até P1, de A até P2. Como nós podemos calcular essas distâncias, esses comprimentos? Nós vamos usar aqui propriedades da geometria plana. Uma delas é uma generalização que eu vou fazer aqui sobre os ângulos de uma circunferência. Então, lá na geometria plana, quando a gente tem uma circunferência e a gente tem um ângulo que está, a gente diz olhando, né? Olhando para um diâmetro da circunferência, então aqui eu tenho esse diâmetro aqui, e eu tenho um ângulo que está aqui, ó, olhando para esse diâmetro, esse ângulo é de 90 graus. Então, essa é uma propriedade lá da geometria plana. Aqui acontece a mesma coisa. Esse ponto A aqui, ó, ele está olhando aqui para um diâmetro da minha esfera. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. É uma generalização. Claro que eu vou provar isso aqui usando a geometria plana. Como que eu faço para provar? Eu vou construir uma seção de um plano, né, um plano secante passando aqui por P1, A e P2. Então, isso vai me dar uma circunferência aqui que tem esse P1, P2 como sendo o diâmetro. E aqui eu vou estar olhando para o diâmetro dessa circunferência. Então, vou usar a propriedade lá da geometria plana para provar que vale aqui para a esfera também. Bom, agora eu vou usar as relações métricas no triângulo retângulo. Mas para isso eu vou relembrar aqui algumas medidas. A gente falou já que essa distância de O até O', a distância do centro até o centro de uma seção é chamado de D. Então, aqui eu tenho uma distância D. Bom, do centro até P1 é um raio, né? É o raio total aqui da minha esfera. Então, essa distância de O' até P1 é R menos D. Essa distância aqui é R menos D. Agora, essa distância de O' até P2, então aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho D. Então, essa distância aqui, essa distância total é R mais D. R menos D, R mais D. O total é 2 R's, né? O total aqui é o diâmetro, a soma desses dois. Então, por que eu estou fazendo isso? Para a gente usar as relações métricas do triângulo retângulo. Então, se eu estou com o triângulo retângulo aqui, vou chamar aqui de A, B e C os catetos aqui. Vou chamar aqui de M, aqui de N. Então, a gente tem algumas relações que nós vamos usar aqui. Eu quero determinar aqui essa medida que eu vou chamar de P1, essa medida que eu vou chamar de P2. Então, lembrando lá das relações, a gente tinha, por exemplo, aqui, B ao quadrado é igual a A vezes M. C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, aqui, o meu P1 ao quadrado, que eu quero encontrar, meu P1 ao quadrado, ele é A é a medida total aqui, que é 2 R's, 2 raios, que é o diâmetro, 2 R's vezes R menos D. R menos D. E o P2 ao quadrado, o nosso A lá, 2R vezes R mais D. Então, se a gente tem o raio da esfera e a gente tem a distância entre os centros dessas circunferências aqui, a gente consegue calcular as distâncias polares de um ponto de um paralelo qualquer. Bom, agora volume e área da esfera. Eu vou começar pelo volume dessa vez. Ao invés de começar pela área, eu vou começar pelo volume.
Bom, para calcular o volume da esfera, nós também vamos usar o princípio de Cavalieri. Para calcular o volume do cilindro, nós comparamos com um prisma. Para calcular o volume do cone, nós comparamos com o tetraedro, com uma pirâmide. Como que eu faço agora para calcular o volume da esfera? Com qual sólido eu vou comparar? Preciso de algum que eu conheça o volume, que eu saiba calcular o volume para poder comparar com o da esfera. Esse sólido é um sólido um pouquinho diferente. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente constrói esse sólido e aí a gente faz a comparação da esfera com esse sólido. Então, nós vamos começar com um cilindro equilátero. O cilindro equilátero tem, se a base tem raio R, então a altura é 2 Rs. Lembra, a seção forma um quadrado, de lado 2 Rs. Então, vou começar com um cilindro equilátero. Tendo esse R, o mesmo raio da esfera. Tá? Vou começar com a minha esfera lá de raio R. Então, eu vou pegar um cilindro aqui de base com raio R. Nesse cilindro, eu vou pegar o ponto médio aqui entre O e O', entre as bases aqui. Vou fazer esse segmento de O até O' e vou pegar o ponto médio. Está chamando aqui de S. Esse S, ele vai ser o vértice de 2 cones que eu vou construir. Então, ele é um vértice e os cones vão usar como base as circunferências aqui, os círculos desse cilindro. Então, vou construir aqui 2 cones, um aqui para cima, um aqui para baixo. A reunião desses 2 cones que a gente construiu dessa forma é um sólido que é chamado de clepsidra. Então, a reunião desses 2 cones é chamado de clepsidra. Só que não é esse sólido que eu quero. O que eu quero é o anticlepsidra. O que é isso? É um sólido formado pelo cilindro menos esses 2 cones, menos a clepsidra. Então, é um sólido que está aqui, se a gente pensar aqui no cilindro, ele está aqui dentro do cilindro, mas fora desses cones. É um sólido que está aqui, chamado de anticlepsidra. E é com esse sólido que eu vou comparar a minha esfera, para fazer o princípio de Cavalieri. Então, nós vamos colocar a esfera e esse sólido sobre um plano. Vou deixar os dois sobre o mesmo plano que a gente chama de alfa. Esse plano vai estar tangenciando a esfera e vai estar apoiando aqui essa base. Então, vou colocar a figurinha aqui embaixo para a gente ver. Aqui, ó. Coloquei a esfera tangenciando esse plano alfa e coloquei o anticlepsidra apoiado aqui nesse plano alfa. No plano alfa, a gente não tem área nenhuma da esfera, só tem um ponto. A interseção entre alfa e esfera é um ponto, não tem área nenhuma. A interseção entre o anticlepsidra e o alfa também não tem área nenhuma, porque é só uma linha. Deixa eu voltar aqui na figura para a gente ver. Ó. Aqui em volta que está o sólido. Aqui na base só tem essa linha, não tem área nenhuma. Então, no plano alfa não tem área nenhuma. Agora, nós vamos passar um plano beta que seja paralelo ao plano alfa, mas que corte essas duas figuras. Então, vou passar aqui um plano paralelo ao plano alfa que corte essas figuras. Para usar o princípio de Cavalieri, eu tenho que mostrar que essas seções têm a mesma área. O que acontece na esfera? Quando eu passei esse plano aqui, a interseção é esse círculo. Então, eu tenho um círculo aqui e eu sei calcular a área desse círculo. Vou chamar aqui de D, como a gente já fazia antes, a distância entre O e O', o centro desse novo círculo, como a gente já fez antes, e S, o raio desse círculo. Eu chamei de R' antes, pode ser S ou R'. O raio aqui, S. Bom, a gente sabe que a área, então, desse círculo é π vezes S ao quadrado. Π vezes S ao quadrado. Essa área desse círculo aqui. Mas esse S a gente sabe calcular se a gente tiver esse D. Vou fazer em função desse D. A gente tem aqui um triângulo retângulo. Aqui a hipotenusa é R, o raio da esfera. Então, a gente tem que R ao quadrado é igual a S ao quadrado menos D ao quadrado. Desculpa. Então, S ao quadrado é R ao quadrado menos D ao quadrado. Então, a área que a gente obteve aqui desse círculo é π vezes R ao quadrado menos D ao quadrado. Então, essa é uma área aqui que eu tive aqui do lado esquerdo. Eu tenho que mostrar que a área que eu obtive aqui do lado direito desse outro sólido é a mesma, é igual.
Bom, vamos olhar o que nós temos aqui. Primeiro, a interseção do plano com o meu sólido vai ser essa circunferência aqui é a interseção do plano com o cilindro. E essa circunferência menor é a interseção do plano com o cone. Então, o meu sólido está entre essas duas circunferências aqui, ó. A seção é essa coroa aqui, né? Está entre esses dois sólidos, entre o cilindro e o cone. Então, eu quero calcular essa área aqui. Essa área. Bom, essa área é a diferença de duas áreas de circunferências aqui. Ok? Bom, uma delas, a grande, a circunferência maior, eu sei que tem raio R. A maior eu sei que tem raio R. Eu preciso descobrir o raio dessa circunferência menor. Eu sei que a distância de O até a O' aqui era D. Então, é a distância que eu passei o meu plano aqui do centro, ó, eu passei distância D. Então, aqui, a distância de S, aqui no caso, até essa minha circunferência também é D. Mas eu quero esse raiozinho aqui, ó. Eu quero esse raiozinho aqui. Eu vou mostrar que esse raiozinho também vale D. Então, a qualquer distância que eu passe aqui o meu plano, a qualquer distância D, eu vou estar construindo uma circunferência aqui de raio D também, de raio D. Tá? Se eu passar aqui mais para baixo, ó, esse plano, tá uma distância aqui D2, aqui também eu vou obter D2. Então, é isso que eu preciso mostrar ali. Para isso, nós vamos usar a seção do cilindro. Vou passar a seção aqui no cilindro. A gente sabe que é um cilindro equilátero, então a seção aqui embaixo mede 2 R's, aqui também mede 2 R's, é um quadrado. A seção aqui do cilindro é um quadrado. 2 R's e aqui tem RR, né? 2 R's, um quadrado. Bom, vou olhar aqui para esse cone. Ó. Esse cone ele está ligando as diagonais desse quadrado. Nessa seção que eu passei, esse cone aqui está ligando as diagonais do quadrado. No meio eu tenho o meu ponto S. Lá no meio eu tenho o ponto S. E aqui o ponto P é o centro aqui dessa circunferência. O centro dessa circunferência que eu quero achar o raio. Q aqui é um ponto da circunferência. Eu quero calcular essa medida aqui. Quero calcular essa medida aqui. Vou chamar de x aqui. Quero calcular essa medida x. Mas o que nós temos aqui? Ó? Esse triângulo aqui de S até aqui embaixo, esse lado aqui, ó, mede R. A altura do meu quadrado é 2R, essa medida é R. Mas aqui também é R, é a metade de um lado. Então, esse triângulo grande aqui, fechando aqui, é um triângulo isósceles, de lado R e R. Isósceles aqui. Aqui eu estou passando um corte aqui, que eu passei com esse plano beta, paralelo à base. Então, esse PQ é paralelo a essa base. Então, esse triângulo aqui, SPQ, ele é semelhante a esse triângulo S, vou chamar aqui de AB, só para a gente conseguir falar sobre ele. SAB. Então, são dois triângulos semelhantes. Se esse grande é isósceles, esse pequeno também é isósceles. Então, se aqui mede x, aqui também mede x. Esse ladinho aqui também mede x. Mas esse x aqui, eu sei que mede d aqui, ó. Eu tenho de S até P, eu sei que mede d, essa distância mede d. Então, aqui também mede d. Ou seja, o raio dessa circunferência que criou aqui nessa interseção tem medida d, tá? Igual à medida aqui da distância, tá? Então, a área que eu quero calcular é πr ao quadrado, né, o círculo grande, menos o pequeno, menos πd ao quadrado. Ou seja, π que multiplica r ao quadrado menos d ao quadrado. O que aconteceu aqui? Eu tenho as duas áreas iguais, equivalentes. Então, esses dois sólidos, pelo princípio de Cavalieri, possuem o mesmo volume. Okay? Eles possuem o mesmo volume. Qualquer plano que eu corte aqui vai estar produzindo seções de mesma área. Então, eles possuem o mesmo volume. Estou querendo calcular o volume da esfera. Aqui eu tenho um volume que eu consigo calcular, porque é o volume do cilindro menos o volume do cone. Então, vamos fazer esse cálculo aqui e a gente vai descobrir, então, o volume da esfera. Olha só, o volume da esfera é igual ao volume da anticlíptica.
clepsidra, vou deixar assim. Então, o volume da esfera é igual ao volume do cilindro, menos o volume desses cones. São 2 cones. Deixa eu voltar aqui no nosso sólido, que é melhor de ver aqui. O volume do cilindro menos o volume desses 2 cones. Esses cones aqui têm raio R de base e tem altura R. Minha altura total é 2R, mas a altura deles aqui é R. Então, voltando aqui, menos 2 vezes o volume daquele cone pequeno que a gente criou lá. Ou seja, o volume do cilindro base, πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro, 2Rs, menos 2 vezes o volume do cone. O volume do cone é 1/3 da área da base, que era πr ao quadrado, vezes a altura. A altura é R. Ou seja, o volume da esfera a gente vai conseguir calcular aqui. 2πr ao cubo menos 2/3 de πr ao cubo, tirando o mínimo. 2 vezes 3, 6. Vai ficar 6 menos 2, 4/3 de πr ao cubo. Então, esse é o volume da esfera de raio R, 4/3 de πr ao cubo. Agora, para o cálculo da área, a gente vai usar uma noção intuitiva. Então, eu tenho aqui uma figura que tem bases congruentes e paralelas, e essa figura tem uma altura x, esse sólido tem uma altura aqui x. Se a gente pensar em prisma, em cilindro, como a gente poderia calcular o volume desse sólido aqui? Bom, o volume seria calculado por área da base vezes a altura. Vou chamar aqui de A essa área, né? Vezes a altura aqui, que é x. Bom, se eu consigo calcular o volume, eu consigo calcular essa área que me interessa, essa área que eu quero calcular, ok? Bom, então a área eu posso escrever como sendo o volume sobre x. O volume sobre x. Essa expressão V sobre x, ela tem sentido para todo x. Inclusive, ela vai ter sentido para x igual a zero, a gente já vai ver. Tá? Essa expressão V sobre x vai ser a área dessa figura plana aqui. Isso para qualquer sólido. Nós vamos ver agora como a gente faria isso aqui para calcular a área da esfera. Então, a área da casca, né? Só da superfície ali da esfera. A gente vai considerar aqui agora 2 esferas. Ó. Uma esfera de raio R e a outra esfera de raio R mais X. Então, eu acrescentei aqui uma altura na minha esfera. Né? Pensa dessa forma, eu tenho aqui essa casquinha que eu quero calcular a área e nessa casquinha eu coloquei uma altura X. Ok? Mais ou menos pensando na ideia do que eu falei ali em cima. Tenho uma área que eu quero calcular, coloquei uma altura X, então a área vai ser o volume sobre X. O volume desse pedaço aqui, né, desse sólido que está entre essas 2 esferas, sobre a altura, sobre X. Vamos fazer esse cálculo. Como seria o volume, então, desse sólido? Depois eu faço sobre X. Primeiro eu vou calcular o volume. O volume é o volume da esfera grande, a gente viu que é 4/3 de π, vezes o raio ao cubo. O raio da esfera grande é R mais X. R mais X ao cubo, menos, agora, o volume dessa esfera que está aqui dentro, 4/3 de π, R ao cubo. Ou seja, o volume vai ficar 4/3 de π, que multiplica R mais X ao cubo, menos R ao cubo. Bom, desenvolvendo ali o cubo, 4/3 de π, desenvolvendo aqui vai aparecer R ao cubo, que vai cortar com esse R ao cubo. Então, vai sobrar 3R ao quadrado x, mais 3RX ao quadrado, mais x ao cubo. O R cortou. Bom, temos o volume aqui desse sólido aqui.
Eu quero calcular a área e eu falei que eu ia fazer então o volume sobre x, sobre essa altura aqui. Quando eu falei que fazia sentido, é porque quando eu fizer v sobre x, sentido para x igual a zero, quando eu fizer v sobre x, o x vai cortar esse x de baixo aqui, ó. V sobre x vai ficar 4/3 de π, que multiplica 3r ao quadrado, o x corta lá, mais 3rx mais x ao quadrado. Então, v sobre x tem sentido aqui mesmo para x igual a zero. E agora é isso que eu vou fazer. Para calcular a área, essa altura tem que ser zero. Aí eu vou ter exatamente a área da minha esfera de raio R. Essa minha esfera aqui de dentro, de raio R. Então, a área da esfera ficou 4/3, aqui eu estou fazendo agora para x igual a zero, para fazer a área, 4/3 de π, que multiplica 3r ao quadrado mais 0 mais 0. Ou seja, a área da esfera, o 3 vai cortar com 3, 4πr ao quadrado. Então, de uma forma intuitiva, a gente conseguiu calcular a área da esfera, 4πr ao quadrado. Quando nós fizemos a área da superfície lateral do cilindro e do cone, o que a gente fez? A gente planificou. Então, eu falei para vocês lá que a planificação da superfície lateral do cilindro era um retângulo. A planificação da superfície lateral de um cone era um setor circular. Mas eu não provei isso, né? Em nenhum momento eu provei que isso era verdade. Visualmente parece ser, parece que está certo, parece que é isso. Então, essa noção intuitiva que a gente usou aqui para calcular a área aqui da esfera pode ser usada também para o cilindro e para o cone. A gente faz, vou fazer aqui do cilindro, por exemplo. Eu faço um cilindro de raio R, vou fazer a mesma coisa que a gente fez com a esfera. Faço um cilindro de raio R e faço um cilindro R mais X. Eu aumento um pouquinho esse raio aqui numa altura X, ó. E o que eu vou fazer daí é a diferença desses dois, assim como a gente fez, né? O volume, a gente faz a diferença desses dois, e aí a gente faz a área fazendo o volume sobre x, sobre essa altura, ok? A gente vai conseguir concluir que dá exatamente o que a gente tinha calculado lá de área lateral, para o cilindro e a mesma coisa para o cone. Para finalizar o estudo das esferas, falta nós falarmos sobre fuso e cunha. Então, primeiro, como que eu construo um fuso e uma cunha? A gente vai construir um diedro que tenha como aresta uma reta que contenha um dos diâmetros da esfera. Então, aqui eu peguei um diâmetro qualquer e eu tenho, então, aqui essa aresta de um diedro. O que era um diedro? Tinha uma aresta e tinha dois semiplanos. Aqui no GeoGebra eu precisei construir os planos inteiros, tá? Mas vou olhar aqui para o lado direito. Um semiplano para cá, outro semiplano aqui. Então, isso é um diedro. Bom, esses planos vão interceptar aqui a minha esfera, formou aqui esses pedaços aqui de círculo, né, esses semicírculos, e esses semicírculos é que vão formar o fuso e a esfera, a cunha, desculpa. Qual que é a diferença? Bom, o fuso eu vou considerar somente a casca aqui da esfera, e a cunha eu vou considerar tudo que está lá dentro, um sólido. Então, a gente já vai ver uma outra figura para ver melhor. Antes disso, eu só quero mostrar aqui, ó, eu construí aqui uma seção normal desse diedro para pegar o ângulo aqui desse diedro. Então, esse daqui é o ângulo entre esses dois planos, o ângulo do diedro. Esse ângulo aqui é que vai ser o ângulo de abertura do meu fuso ou da minha cunha. Vou chamar de alfa. Então, essa abertura aqui entre essas duas semi-retas, eu vou chamar de alfa, vai ser a abertura da minha cunha ou do meu fuso, tá? O ângulo entre esses planos. Bom, vamos ver então essa diferença. Ó, aqui eu tenho, então, novamente, né, tenho o diedro, que tem aqui essa aresta, tem dois semiplanos e aqui tem as interseções. O que ficou aqui entre essas duas semicircunferências, aqui na casquinha da esfera, é que a gente chama de fuso. Então, esse aqui é um fuso, tem uma casquinha aqui, um pedacinho da esfera.
A cunha, a gente vai pegar toda a esfera, desde lá da aresta, né, até chegar no fuso, tudo que está dentro aqui do fuso. Como limite lateral aqui eu tenho esse semicírculo, do outro lado eu tenho lá o outro semicírculo, e tudo que está entre eles é a cunha. Então, quando a gente trabalha com o fuso, a gente fala de área, eu quero saber a área do fuso. Quando a gente fala de cunha, eu quero saber o volume desse sólido aqui que formou. Mas esses dois a gente vai comparar com a área e o volume da esfera. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu quero calcular aqui a área desse fuso. Eu vou pensar o seguinte, se esse meu ângulo alfa aqui, ó, fosse 2π, fosse 360, o meu fuso seria a superfície inteira da esfera. Estaria fazendo aqui os 360 graus. Estaria cobrindo toda a minha esfera. Então, vou fazer uma regra de 3. Se o meu ângulo for 2π, eu vou pegar a esfera inteira. Então, a área vai ser 4πr ao quadrado, a área da esfera. Como eu quero só com essa abertura alfa, então alfa vai me dar aqui a área do fuso. A área do fuso. Então, com uma regrinha de 3, a gente tira aqui a área do fuso é igual a 2r ao quadrado alfa. Cortei ali o 2π com o 4π. Então, essa é a área do fuso. Bom, agora eu quero saber o volume da cunha. Vou fazer igual, só que agora trabalhar com o volume ao invés da área. Então, se eu tivesse o ângulo aqui alfa como sendo 2π, eu teria aqui o sólido inteiro, teria a esfera inteira. Então, se fosse 2π, o volume seria 4/3 de πr ao cubo. Mas como eu estou pegando só um pedacinho alfa aqui, eu vou ter o volume da cunha. Então, o volume da cunha, 2/3 de r ao cubo vezes alfa. Então, o volume da cunha e a área do fuso. Com isso, nós finalizamos o estudo sobre as esferas. Tem já uma lista de exercícios, tentem resolver, qualquer dúvida postem no fórum e bons estudos!